Olá para você que está nos acompanhando agora em mais um episódio do podcast Temperados. Queria agradecer pela sua presença aqui. Hoje nós iremos falar sobre o tema Sintonia Perfeita. E aqui nós vamos falar de coisas interessantíssimas que eu acredito que vai acrescentar muito a você. Queria aqui agradecer a sua presença e apresentar a vocês quem estará compondo conosco a discussão mais uma vez nesse episódio. Eu tenho aqui a presença do Juvenal e do Ivan Júnior, que estará aqui compondo essa mesa redonda junto conosco. E na sua presença aqui nesse episódio, nós queremos te convidar a pensar fora do saleiro. Seja bem-vindo, onde você estiver, você se assente, que você possa agora ficar confortável, se você estiver dirigindo, o que você estiver fazendo, chegou a hora de você usar um pouquinho a cabeça para que a gente possa pensar de forma racional de como a Bíblia, de como o Senhor, Deus, Ele tem maravilhas a trazer a todos nós. A sintonia perfeita. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente sabe que a Bíblia ela é dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. Eu acredito que em algum momento da sua vida você tenha tido contato com aquelas bíbliazinhas pequenas, aquelas azulzinhas, que trazem apenas o Novo Testamento e o livro de Provérbios e Salmos. Você já se parou para perguntar por que as pessoas hoje elas valorizam tanto o Novo Testamento e deixam tanto o Antigo Testamento de lado? Será que tem base bíblica para a gente tentar imaginar que uma parte da Bíblia é mais importante do que a outra? Isso nós iremos discutir nesse dia. E nós iremos entender nesse episódio que a Bíblia ela possui uma sintonia perfeita, o equilíbrio perfeito. Né? Eu quero já começar aqui iniciando, trazendo a pergunta para o Juvenal. Juvenal, a pergunta que eu faço a você para iniciar esse episódio é por que hoje existe tanto essa distinção, né? essa grande importância que dão para o Novo Testamento e para o Antigo Testamento é deixado de lado? Isso é correto? Por que disso? A própria Bíblia, ela se completa, ela traz uma sintonia perfeita. Na época de Jesus, não existia Novo Testamento. Eles se baseavam, e as Escrituras eram o Antigo Testamento. Eles tinham como base o Antigo Testamento. E ao ler a Bíblia, a gente entende que o seu completo é a luz que Deus nos dá. Porém, nós muitas vezes permitimos que o nosso eu tome conta das nossas decisões. E agora eu prefiro o que eu acho do que eu quero descobrir. E as minhas convicções e as minhas vontades, elas sobrepõem e acabam tomando lugar da vontade que deveria ser de Deus. E no Antigo Testamento, Deus é desenhado de uma forma pelas pessoas, e no Novo Testamento parece que Deus é desenhado de uma outra forma. É como se as pessoas não quisessem aceitar o Deus do Antigo Testamento, porque elas acham que ele mudou no Novo Testamento. Porém, Deus é imutável, Deus não muda. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Então, a Bíblia é um complemento, ela se equilibra, e tanto o Antigo como o Novo, eles fazem um só coro sobre a volta de Jesus, sobre um Deus poderoso, sobre um amor imutável. Então, perceba, a Bíblia diz o seguinte, que toda a Escritura, ou seja, desde o início até o fim, ela é inspirada por Deus e serve para nos ensinar. Então, não é só o Antigo, mas tanto o Antigo quanto o Novo. Porém, muitas pessoas colocam o seu eu à frente do que deve ser e acabam escolhendo um lado, escolhendo aquilo que melhor lhe convém. Me convém mais aquela visão perfeitinha ou aquela visão fácil de entender, entre aspas, e elas acabam isolando o Antigo Testamento para viver o Novo, o que, biblicamente, não está correto. E aí eu quero perguntar aqui para o Ivan, né, assim, porque dentro desse contexto do que o Juvenal acabou de explanar para a gente sabe que, por conta de hoje, o mundo cristão dá muita ênfase ao Novo Testamento e deixar um pouco não, praticamente 100% o Velho Testamento de lado, eu acho que nem poderia existir esses termos pejorativos de novo e velho, né? Para mim isso já começa por aí o problema. Assim, a pergunta que eu faço é, Ivan, a gente lidar muito hoje com a discussão de um Cristo, de um povo de Deus que no Antigo Testamento estava com a salvação debaixo da lei, que no Novo Testamento agora está debaixo da graça. Existe de fato essa divisão? Pronto. Bem, gente, acho muito interessante, né, esse tema que está sendo abordado, como o Juvenal bem comentou. Achei bem interessante a parte onde ele falou que na época de Cristo não existia Novo Testamento, né? Então a gente tem várias citações do próprio Cristo lendo profetas do que hoje a gente conhece como sendo o Antigo Testamento. Profecias que se cumpriram em Cristo e que estavam escritas no Antigo Testamento. E
essa pergunta é bem interessante, porque a gente vem de uma lição da Escola Sabatina, onde a gente falou um pouquinho sobre as alianças, né? E a gente viu que Deus, ao longo do tempo, ele não fez várias alianças. Na verdade, ele estava renovando uma aliança que é eterna, né? Uma aliança de amor com o seu povo. O que muda, talvez, é que no Antigo Testamento a gente tem ali as leis cerimoniais, né? Do sacrifício no templo e tal. E a partir do momento que Cristo vem, isso tudo é modificado, né? Perde essa necessidade, o véu do santuário se rasga e tudo, como a gente bem conhece. Eu sei que a gente ainda vai falar, né, no decorrer aqui desse podcast, um pouquinho sobre como Deus, né, do Antigo Testamento geralmente é visto como Deus tirano, o Deus que se você não cumpre a lei, você vai morrer. Parece que Deus, ele segue à risca a lei de Moisés, né, do olho por olho, dente por dente. Rapaz, me chamou de feio, pois morre aí. E a gente vê no Antigo Testamento várias ocasiões, né, mas a gente vai compreender um pouquinho melhor aqui nisso, eu acredito, nesse podcast de hoje. Não vou dar spoiler, porque a gente ainda está só começando. Deixa eu entrar novamente aqui. Aí eu apareço na tela e segura só. Ei, Ícaro, eu gosto de mexer com Ícaro, eu gosto de perguntar, gosto das respostas. Ícaro, minha avó já dizia, minha bisavó já dizia, e muitas pessoas diziam algo que eu ainda não li na Bíblia, mas elas dizem: Deus é amor, mas Deus também é justiça. O que isso tem a ver com essa ideia do Novo e do Antigo Testamento? Parece que Deus é amor no Novo e essa justiça que eles falam é a justiça do justiceiro que a gente fala hoje ou não é? Como é que é isso, no seu ponto de vista? Assim, eu acho muito importante primeiro a gente entender. A pergunta do Juvenal já deixa bem claro assim, algo que a gente, para guiar aqui a nossa resposta. Eu acho assim, que as nossas definições, os nossos vocabulários, eles são um pouco diferentes, porque às vezes a gente tenta atribuir o nosso caráter em certos vocabulários que a Bíblia apresenta. Então, às vezes a gente olha para a Bíblia e diz assim: Deus irou-se. E a gente acha que a ira de Deus é igual à nossa ira pecaminosa. E não é assim. É uma chamada ira santa, vamos dizer assim. Então, assim, quando a gente fala da justiça de Deus, é uma justiça que ela é destituída de parcialidade. É uma justiça que ela é destituída de raiva, de ódio, de nada disso. É uma justiça que, se eu fosse para usar uma palavra para definir, ela é justa, ela é merecida. Na verdade, é imerecida, porque a justiça que Deus atribui a nós nem merecíamos. E aí, quando a Bíblia nos traz essas duas óticas de Deus, de que Deus é amor, de que Deus é justiça, eu acredito que tudo isso se resume em um Deus que ele não permite que a maldade prospere. Eu acho assim que Deus ele nos ama a tal ponto de que ele nos corrige para que nós possamos entender de que nós sozinhos não conseguimos caminhar essa caminhada da salvação e de que nós necessitamos das correções divinas para que a gente entenda que a salvação não depende de mim, mas sim de Deus. Agora, se Deus ele é um Deus só de amor e ele não pune, ele não é um Deus de amor. Ele é um Deus que apenas, sabe, que passa a mão na cabeça. E eu acho que amor, ele não é isso. Ele não é apenas isso. Amor não é apenas a parte boa, né? Eu acho que no relacionamento do Juvenal que é casado sabe, né? Que é na alegria e na tristeza. É na saúde e na doença. Então, o amor ele não se resume apenas às mil maravilhas, mas é também a justiça, a correção, né? A admoestação. É assim, ó, eu vejo o foco dessa frase que eu não descobri onde está na Bíblia. Se alguém descobrir, compartilha comigo, mas que as pessoas falam muito. O foco está no que o Ícaro falou. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Deus diz, e na Bíblia fala: eu corrijo aqueles que eu amo. Só que o ponto foco disso tudo, do nosso debate, é porque as pessoas veem Deus de uma forma no Antigo Testamento e parece que no Novo Testamento Deus mudou completamente. Um Deus que fazia coisas no Antigo e parece que ele não faz no Novo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus, ele é imutável. O mesmo Deus do Antigo Testamento, ele é o Deus do Novo Testamento. E hoje nós vamos descobrir um pouco mais sobre isso. Não vou dar spoiler também não, viu, Ivan? Vou deixar o Ícaro tocar a bola. Então, eu vou começar aqui dando continuidade, na verdade. E aí eu vou fazer aqui, puxar aqui para o Ivan, né? A gente já começou com o Juvenal, com o Ivan agora. Assim, a gente vê, inclusive, recentemente a gente viu esse caso aí, né, desse MC, era DJ, acho que é DJ, né, que agrediu a esposa, e aí o vídeo viralizou, inclusive ele foi preso, acho que ontem. E aí a gente vê
existe no mundo o movimento feminista e vários outros movimentos que tentam desconstruir essa corrente machista que se construiu durante a humanidade, a história da humanidade, né? E muitos desses movimentos, eles vilanizam a Bíblia e tratam a Bíblia como se a Bíblia ela fosse um propagador de violência, de machismo. E aí eu vou trazer até uma pergunta difícil para o Ivan responder, né? Eu acho que para qualquer um de nós aqui é uma pergunta difícil. Ivan, eu vou trazer a bomba para ti e aí tu se lembra dela. Gostei que você escolheu o Ivan. Todo esse contexto, né, de agressões, de violência, de machismo que as mulheres sofrem, enfim, você acha que a Bíblia é machista? Pronto, boa pergunta. A gente estava discutindo aqui ontem, né? Eu não vou ser desumilde a ponto de dizer que essa resposta é minha, mas o Ícaro comentou aqui conosco uma coisa que eu achei muito interessante, que eu vou compartilhar aqui, Ícaro, né? O Ícaro falou, olha, a Bíblia não é machista, mas ela foi escrita em uma sociedade que era. E quando a gente analisa a Bíblia, eu acho ela muito interessante porque ela vai contra aquilo que a sociedade pregava, né? Apesar de ter sido escrita em uma época machista, a gente vê uma Bíblia que prega amor ao ser humano, né? Não é amor ao homem, no caso do sexo masculino, mas homem no sentido de humanidade, né? Tanto de homens quanto de mulheres. A gente vê na própria criação, Deus, quando vai criar Eva, né? Ele tira ela da costela de Adão. E eu já vi um comentário de que Deus fez em Adão só o rascunho, né? Mas que a mulher que era obra de arte de verdade. E eu acho muito engraçado, né, essa piadinha, porque na verdade Deus não faz rascunhos, né? Mas é muito interessante. E também já vi um comentário que diz que a mulher foi tirada da costela, né, para não se sentir superior, nem inferior, mas igual ao homem. A gente tem também uma Bíblia que fala, Paulo, né, fala ali sobre a submissão da mulher, no sentido de uma submissão a um homem que a protege, né, não um homem que a humilha, mas um homem que a abraça, que a acolhe, que está ali a ponto de enfrentar as dificuldades junto com ela, assim como ela também precisa estar no caso de um casamento, de um namoro, enfim. E não estou aqui falando que agora todo mundo tem que se relacionar, porque na lição a gente também está vendo, né, de jovens que ser solteiro também pode ser bom aí, dependendo da pessoa, mas enfim. E eu então concordo muito com a visão do Ícaro, né? Essa visão de que a Bíblia não é machista, mas ela foi escrita em uma sociedade que era. Talvez por isso a gente tem os autores bíblicos sendo homens, né? E a gente tem, assim, sendo bem sincero, poucas histórias, quando a gente compara com os homens, poucas histórias de mulheres na Bíblia, né? A gente tem a própria genealogia de Cristo, por exemplo, a gente tem pouquíssimas mulheres que são citadas, e a gente percebe isso como um reflexo do que o Ícaro fala, era uma sociedade machista. Então, na Bíblia não era comum você falar que Jesus veio da família por exemplo, os meus pais, da Diana, né? Mas falava que veio da família do Ivan, que é o nome do meu pai, no caso. Mas mesmo assim, ainda são citadas ali, né? Grandes mulheres, como Raabe, como Ruth, como Noemi, como Esther, como Maria, que era a mãe de Cristo, e por aí vai. Então eu vou muito concordo muito com o Ícaro, né? Na fala dele, quando ele diz que a Bíblia não é machista, mas foi escrita em uma sociedade que era, e por isso acabou refletindo alguns aspectos, né? Que fazem a gente talvez achar, mas sempre lembrando que a Bíblia prega o amor à humanidade, né? E não apenas a homens ou mulheres, mas à humanidade de um modo geral. Eu quero contribuir da seguinte forma, trazendo dois aspectos. Nós começamos a discussão falando sobre um Deus do Antigo, sobre um Deus do Novo, que pareciam ser diferentes. Eu falei para vocês que Deus é imutável. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo. Você percebe que do início da Bíblia até o fim da Bíblia, nós temos um Deus que busca o pecador. Então, eu queria que você guardasse em seu coração essa ideia. Deus sempre buscou o pecador. Tanto Deus do Antigo Testamento como Deus do Novo Testamento. Quando Adão e Eva pecou, Adão e Eva fugiram de Deus. E o que foi que Deus fez? Deus se apresenta para eles. Quando os primeiros irmãos, Caim e Abel, decidem ficar chateadinhos um com o outro, e um decide matar o outro, um se esconde, e Deus, mais uma vez, se apresenta para ele. Quando o povo estava ali chateado com Deus, Deus se apresenta a Moisés. Deus, em toda a palavra, ele se apresenta, ele busca o pecador. Então, nosso Deus nunca fez algo que ele não tivesse expressado as suas consequências. Então, eu queria, antes de responder sobre a Bíblia machista, expressar que quando Deus falou para Adão e Eva não comerem do fruto, ele falou das consequências. Quando Deus, então, falou o que aconteceria com o povo mais brevemente, ele falou as consequências das decisões.
Então não culpe Deus pelas consequências das suas decisões. O povo culpava Deus pelas consequências das decisões deles. Deus dava o norte, um Deus amoroso, um Deus que é amor, e eles fugiam disso. Então, dado esse spoiler aí do que a gente falou lá atrás, eu vou voltar para a pergunta, não vou fugir da pergunta. A Bíblia é machista? O que é a Bíblia? A Bíblia é um compilado daquilo que é a vontade de Deus. Porém, ela foi escrita numa época em que a sociedade era machista. Qual foi a sociedade? O que era a vontade de Deus? Que o homem amasse a mulher, que a mulher amasse o homem, que eles se relacionassem. Deus veio para mostrar amor, porém, nas circunstâncias que essa palavra foi escrita, existia um conflito muito grande. Perceba que quando Jesus veio na sua forma humana, Jesus veio e ele veio e se relacionou, conversava com mulheres, ele conversava com pessoas que eram excluídas. Ele veio para fazer o contraponto. Como que a Bíblia é de um todo machista ou preconceituosa, digamos assim, se ela expressa um Deus que ia atrás dos pecadores, que ia atrás dos malfeitores, que ia atrás dos maltrapilhos? Então perceba, a sociedade e a cultura, a Bíblia apenas expressa na sua totalidade como era a população e como era o povo naquela época. E daí nós precisamos tirar ensinamentos. Não é que a Bíblia está ensinando a sermos machistas, pelo contrário, ela está nos mostrando o caminho que Jesus seguiu ainda convivendo em uma sociedade machista. Ela se torna tão atual como na época de Jesus. Porque a sociedade era machista e hoje a sociedade é machista, onde a mulher não pode se colocar em pé de igualdade com o homem, como se as mulheres recebem menos que os homens, as mulheres apanham dos homens, isso está totalmente errado, mulher não deve apanhar. A agressão é uma expressão daquilo que não é a vontade de Deus. Então, hoje nós sofremos porque o homem, ao se afastar de Deus, ele expressa a sua pior consequência do pecado, que a agressão, a maldade, tentar humilhar aqueles que não foram feitos para isso. Então, respondendo a sua pergunta, a Bíblia foi escrita num contexto machista, porém ela reflete um Deus que é contra o machismo e qualquer outro preconceito que exista. E eu acho importante a gente... porque, assim, muito bons comentários aqui, tanto do Ivan como do Juvenal, e eu acho, assim, importante a gente frisar que, assim, eu acho até um pouco perigoso e tênue, é uma linha muito tênue entre a gente, para a gente usar a Bíblia para discussões, sabe, para esse tipo de coisa. Eu acho assim que a Bíblia não é um livro para ser politizado, como está ultimamente, das pessoas usarem a Bíblia para ser base, para disputa de causas sociais. O objetivo da Bíblia não é esse, nunca foi. O objetivo da Bíblia nunca foi isso. O objetivo da Bíblia foi apresentar o Salvador e nos trazer a salvação. Só que, infelizmente, hoje, as pessoas usam a Bíblia para mal e, de uma certa forma, errada. Né? Em nenhum momento a Bíblia ela vai, de fato, ser machista. As pessoas falam assim, Jesus escolheu... Por que Jesus escolheu 12 discípulos homens? Ora, bola, Jesus vivia em uma sociedade onde quem tinha autoridade era homens. Se Jesus usasse mulheres naquele contexto, ele não ia ser legitimado. A mulher não entrava nem no santuário, em algumas partes específicas do santuário. Então não era porque Jesus era machista, ou de que... Não, mas era porque o contexto era aquele. E tenho certeza de uma coisa, que se fosse hoje, se Jesus estivesse aqui hoje, os discípulos não seriam 12 homens. Isso não tenha dúvidas. Pode falar. E veja só, e Deus usou a mulher em aspectos primordiais de toda a humanidade e de toda a história. Deus usou mulheres como Ana, Deus usou mulheres como Miriam, Deus usou mulheres como Esther, Deus usou uma prostituta, uma adúltera, para evangelizar. Quando ele falou o seguinte, você agora vai beber a água da vida, e aquela mulher, ao conhecer a Jesus, ela foi e falou de Jesus para todos daquela cidade, ela foi a maior evangelista daquele local, ela foi a porta-voz de Deus naquele local. Então perceba, Deus, em todo o seu ministério, ele estava rodeado de ausência de preconceitos, de inclusão social de pessoas que eram mal vistas, e naquele momento Jesus falou assim, vamos politizar as coisas. Não, dê a César o que é de César, vamos colocar as coisas nos seus lugares, porque o meu principal foco não é levantar bandeiras de direita nem bandeiras de esquerda, o meu foco é salvação.
Eu escutei uma vez uma frase que também não é minha, não posso falar que é minha também, né, Ivan? Que o pastor Diego Barros falou assim, a nossa bandeira não é Lula livre, nem viva o mito, mas sim Jesus vive. Então, que isso precisa estar muito claro em nossos corações. E a gente precisa potencializar e atualizar, contextualizar isso nos nossos dias, levar essa bandeira do amor de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus não é justiceiro, galera. Nós levamos a justiça de Deus, um justiceiro que vai lá e vai resolver a parada. Não é isso. O amor transforma. Tanto é que Jesus foi morto numa cruz por nós. Muito bom. Então, a gente dando continuidade, a gente está chegando já no terço final da nossa discussão, né? Inclusive, para quem está assistindo aí, depois eu vou levar para a diretoria do Ministério Universitário, né? Para a gente aumentar o tempo, né? Porque a gente chega passa voando, né? Mas, para encerrar, eu queria discutir com vocês um último ponto. Aqui nós vimos que a Bíblia ela tem esse equilíbrio, né? Inclusive, a gente sabe que, eu quero até dar um exemplo muito claro, as pessoas elas usam a desculpa, nem a desculpa, é um pretexto errôneo para querer dizer que o Antigo Testamento Deus era de um jeito, era um Deus muito de justiça, e que no Novo Testamento Deus é um Deus mais de amor. A nova aliança é agora onde o amor prospera. Na verdade, nunca foi assim. Sempre Deus ele foi um Deus de amor, sempre Deus ele foi um Deus de justiça, sempre Deus foi um Deus de acolher, de cuidar do pecador. Mas sempre Deus ele foi um Deus que nunca permitiu que o mal prosperasse. Você quer ver um exemplo bem claro? No Antigo Testamento você tem um episódio onde um personagem bíblico, né, ele rouba uns objetos lá dos cananeus, né, e aí Deus ele manda com que Josué ele mate, apedrejado o homem e a família só por causa de um objeto de outro povo idólatra que ele roubou. Então, você assim, nossa, que Deus é cruel, que mandou matar uma pessoa. Esse Deus do Antigo Testamento era porque estava debaixo da lei, era a lei de Moisés. Mas aí você chega no Antigo Testamento, depois que Jesus já havia sido morto e ressuscitado, assunto aos céus, o episódio de Ananias e Safira, que foram mortos pelo próprio Deus por conta de uma promessa que eles haviam feito para com Deus e eles não corresponderam. O mesmo Deus do Antigo Testamento que ordenou que alguém morresse, no Novo Testamento matou 2 seres humanos. Então, assim, essa falácia de querer dizer que é um Deus diferente, que nós estamos usando a nova aliança, isso é muita balela, isso é muito descrédito para apenas pisar na lei de Deus, que era uma profecia que já havia sido feita, de que a lei de Deus seria pisada. Então, para encerrar, eu queria levar aqui o questionamento, na verdade, nem questionamento, né? Mas que os nossos amigos aqui comentarem, que eles possam comentar, de como é que eu, uma pessoa que não sou de um meio religioso, que não seja de um meio religioso, e que eu esteja tentando estudar a Bíblia, descobrir mais sobre a Bíblia, como é que eu devo lidar com a leitura bíblica diante de tantas diferenças culturais que a Bíblia apresenta? Vamos supor que eu pego aqui a Bíblia e abro lá em Levítico, e vejo lá Moisés apresentando leis de que, por exemplo, eu não posso acender uma fogueira no sábado. Ou que se alguém matar alguém da minha família, eu posso ir lá e matar também. Com base nesse contexto, como vocês se posicionariam, instruiriam o estudo bíblico no século XXI? Começar aqui pelo Juvenal. Vamos lá, deixa eu entender o seu questionamento. É uma pessoa que não é cristã, mas quer conhecer a Bíblia. Isso. Vamos lá. Essa pessoa que quer conhecê-la, digamos que ela quer ler a Bíblia, quer entender. Ela gosta. Vou dar um exemplo de um livro muito conhecido. Vamos lá. Harry Potter é um livro bom? Nunca assisti, nunca li. Eu já só li um e parei, achei muito adolescente. Mas eu entendo, porque faz tanto sucesso. Mas eu li na minha época. Digamos que aí o Ícaro estava muito afim de conhecer sobre a história de Harry Potter, porque as pessoas falam muito sobre isso e tal. E aí o Ítalo pega o último livro lançado e começa a ler do meio do livro para o fim. Você vai entender alguma coisa, Ícaro? Com certeza não. Existe uma cronologia, existe uma didática. Quando você vai estudar algo, existe uma sequência cronológica, uma sequência lógica de estudo para que você possa entender. E a Bíblia é um livro que ela foi feita para nós,
mas ela foi traduzida, e essa tradução, ela houve algumas rupturas de entendimento, desde o hebraico, do aramaico, do grego. Então, qual é a ideia de se você vai hoje, para você entender a Bíblia? Você não precisa, é uma dica, tá? Você não precisa ler 5 capítulos todos os dias, sem que você entenda esses 5 capítulos. Você precisa ler gradativamente, você precisa ler um capítulo, extrair daquele capítulo quais eram os ensinamentos dele. Quando você vai estudar para uma prova, você lê, você tenta entender quais são os ensinamentos daquilo, o que aquilo vai ser relevante para o que você vai viver. E assim, como é uma pessoa que não é cristã e ela vai ler a Bíblia, minha dica para ela era que ela começasse aos poucos, olhando as traduções, não entender uma palavra, que nem hoje eu trabalho num ramo totalmente diferente da minha área, e aí existem palavras que eu não entendo, e eu preciso buscar o conceito dessas palavras para me entender a continuidade do estudo. Então você precisa se aprimorar, se você quer conhecer a Bíblia, você precisa estudá-la. Agora, se você tem um mínimo de discernimento sobre o que é o cristianismo e sobre a presença de Deus e quer descobrir sobre a Bíblia, o primeiro passo é você orar. Você não pode abrir a Bíblia sem orar. Então, existem 2 personagens. Um personagem que ainda não crê em Deus, então não é que não há necessidade, mas na cabeça dele não há razão pela qual ele orar. Até que ele leia a Bíblia, até que ele entenda que existe um Deus que ouve as nossas orações, e vai existir um momento em que ele vai sentir a necessidade de orar. Então, ler aos poucos, e cada palavra e cada entendimento que não for claro, buscar alguém que o tenha. Quando a gente está estudando e nós não conseguimos entender, nós procuramos os nossos professores, ou alguém que tenha passado por aquilo e tenha entendido. Então, esse é o meu conselho para quem não é cristão e quer descobrir um pouco mais da Bíblia. Pega a Bíblia, lê com calma. Se tem uma palavra que você não entende, vai buscar. Se ainda assim não entendeu, procura alguém para que possa lhe abrir os olhos como um professor e como um mentor para direcionar o que a Bíblia quer nos dizer. Pronto, continuando aqui o que o Juvenal falou, teve um dia algo que eu achei bem interessante, né, dessa questão do quanto é perigoso a gente interpretar a Bíblia fora do contexto. Acho que foi o pastor, não lembro se foi o Vitor BJ ou se foi o esposo da Fabiana Bertotti que postou, Rodrigo Bertotti, postou falando assim, Deus não existe. E ele botou o verso bíblico, entendeu? Botou Deus não existe e botou o verso bíblico. Ele botou, gente, a Bíblia tá falando que Deus não existe. E aí, o perigo da gente ler fora de contexto, né? E aí, quando ele leu o verso todo falava assim, os tolos dizem, Deus não existe. Entendeu? Então, esse que é o perigo, né? Durante esse mês agora, a gente tá fazendo a missão Caleb lá na igreja, e aí um verso que a gente fala lá pra galera é Isaías 28:10, que é exatamente o que o Juvenal falou, né? É preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. E é exatamente esse que deve ser o nosso estudo da Bíblia, né? Esse estudo diário também, não de um livro isolado, de um mandamento isolado. E aí fazendo o merchan aqui da nossa igreja, a igreja adventista. Um dia desse eu tava com meu primo, né? E ele tava falando assim, Ivan, a igreja de vocês tem 28 crenças, né? Eu falei, cara, vamos ver aqui junto. E a gente abriu o site da acho que é a Casa Publicadora, eu não lembro onde era, que tinha trazendo as 28 crenças, em cada crença eu acho que tinha assim uns 10 versos bíblicos, sabe? Corroborando com aquela crença, né? Então, é isso, eu acho. O estudo da Bíblia é exatamente isso, né? E aí, concluindo aqui minha participação sobre o Deus tirano, né? Voltando ainda nesse tema, eu acho interessante porque, às vezes, a gente esquece no Antigo Testamento a história de Noé. Para mim, é ali onde a gente tem, talvez, o principal momento em que as pessoas teriam para justificar um Deus tirano, né? Porque Deus, ele não destruiu só uma pessoa, uma família, destruiu todas as famílias da Terra. E só não destruiu Noé, que conseguiu escapar, mas, tipo, e eu imagino que tinha criança, talvez, tinha ali animais que eram inocentes, e mesmo assim Deus foi lá e destruiu. E a gente vê, às vezes, e não entende, né? Eu acho que essa parte é do mistério de Deus, fica com Deus. A gente não é onisciente como ele é, mas o mesmo Deus que destruiu a terra com água naquele dia é o mesmo Deus que diz que vai destruir com fogo. E aí agora nos resta saber se a gente vai fazer parte dos Noés de hoje, né? Agora, graças a ele, a gente tem a oportunidade também de ser salvo. Não só Noé, mas várias outras pessoas também, que a gente esteja, né? Entre essas pessoas aí. E pegando esse ponto, já para o Ícaro poder fazer a conclusão,
Eu volto ao questionamento de Ivan. Quando Deus anunciou que destruiria, o objetivo dele era destruir e matar o povo? O objetivo dele era salvá-los. O objetivo de Deus ali era alertá-los do que eles estavam fazendo. As pessoas se arrependessem, né? E em todo momento, Deus demorou anos instruindo Noé fazendo a arca, e as pessoas não queriam ouvi-lo. Então perceba, Deus era um Deus tirano. Como se Deus anunciou? Tirano um ser tirano é alguém que tira a tua vontade, independente não te dá opções. Ele não te dá opções, ele não te dá discernimento, a possibilidade de escolher. E vai lá e te toma, e te rouba. Mas não foi isso, ele demorou anos dizendo. Ele falou, o povo tem que me seguir, o povo tem que fazer isso aqui, eu estou fazendo isso, vocês não podem roubar. Se roubar, vai ter a mãozinha perdida. Aí o povo rouba, perde a mão. Deus é um Deus tirano que tira mãos. Ele falou, não, o meu objetivo não era tirar a tua mão, era que você não roubasse. Mas a sua escolha em o roubar o fez perdê-la. Desde sempre Deus falou o seguinte, a tua escolha de não fazer o que é certo vai te afastar do que é correto. A tua escolha em agredir as pessoas que você ama vai te fazer ficar sozinho. E não importa quanto sucesso você tenha, a bomba vai explodir e eu farei aquilo que eu prometi. A sua mulher foi colocada para ser submissa, como submissa de proteção, alguém que você pudesse proteger, não que você pudesse agredir, voltando para o caso que nós falamos agora há pouco. E aí, Ícaro, se me permite aqui, eu vou deixar uma sugestão para quem está nos acompanhando. Tem uma série do UNASP, eu acho que são 5 episódios, parece, que é a Anatomia da Destruição. E é um pouquinho antiga essa série, mas foi feita pelo pessoal da Terceira Margem do Rio, né, que é o Felipe Valente, Leonardo Gonçalves, galera. E tem um sermão bem bom que eu gostei muito, que é do pastor Tiago Arraes, que ele explica um pouquinho essa questão aí de Noé, né, falando como é que foi lá, tem um verbo aí, acho que é shahat, parece shahat, eu lembro dele falando. É muito bom, viu? Fica a dica aí, é vídeo que muda, né? Tem a leitura que muda, é o vídeo que muda aqui. Muito legal também. Então tá aí, de dicas para vocês que estão nos acompanhando. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui mais uma vez. Eu acredito que essa discussão que nós fizemos aqui possa ter elucidado algumas dúvidas que você poderia ter, né? De relação ao Antigo e Novo Testamento, de atualização da Bíblia, que está muito na modinha hoje, as pessoas querem atualizar a Bíblia. Então, queria agradecer pela sua presença, obrigado, agradecer ao Ivan e ao Juvenal mais uma vez por estarem aqui conosco, e eu continuo a te convidar a sempre estar pensando fora do saleiro. Então, fique ligado, porque logo, logo vai sair o próximo episódio aí da nossa série Podcast Temperados. Até a próxima!